Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a uma live, a live da Editora NP, é uma live totalmente especial hoje. Por quê? Porque hoje é o Dia Nacional do Escritor. Nós vamos falar sobre isso várias vezes hoje, sobre essa questão do Dia Nacional do Escritor. E hoje, além de ser o Dia Nacional do Escritor, nós também vamos trazer para vocês também uma outra novidade que a editora NPE está trazendo para os nossos escritores, está trazendo para as pessoas que têm vontade de escrever e às vezes não sabem nem por onde começar. Então a gente vai trazer para vocês hoje também uma novidade toda especial para que vocês possam se tornarem escritores das suas próprias histórias. Vou mandar aqui o aviãozinho para chamar algumas pessoas para a live. Deixa eu mandar aqui, convidar algumas pessoas para que possam acompanhar a nossa live. Para que elas possam acompanhar e saber conhecer um pouquinho mais desse nosso mundo, trazer um pouquinho essas novidades que a gente tem para poder falar um pouquinho mais com vocês. A gente vai ter também a companhia do nosso mentor de escritores da editora. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a minha iluminação, que eu não sei o que deu com o meu celular. Agora ele decidiu ficar um pouco mais escuro. E a gente vai poder conversar então bastante com vocês. Vou chamar o nosso mentor de escritores para que ele possa conversar com a gente hoje. Deixa eu chamar ele aqui. E aí, assim que ele entrar, eu já vou me apresentar para que todos possam nos conhecer, para quem ainda não conhece a gente, para que vocês possam nos conhecer. Então, hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia de comemoração, hoje é um dia que nos deixa muito feliz, porque afinal de contas é o dia das pessoas que movem a nossa. Deve estar com a câmera virada. Agora sim. Agora sim. São as pessoas que movem, são as pessoas que são sangue, que movem a nossa editora, que movem a nossa. São o nosso motivo de estar aqui com vocês hoje, né? Então, para que todos saibam, eu sou a Gisele, sou uma das sócias da editora NPE, uma carinha que vocês veem de vez em quando aqui conversando com vocês. E hoje eu conto com o prazer da companhia do Jefferson para a gente conversar um pouquinho sobre o Dia do Escritor e sobre essas novidades que a gente está trazendo na editora NPE. Boa noite, Jefferson. Se apresente para o pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jeff Samagaia, sou mentor de escritores, como bem colocado pela Gisele aqui. Sou sócio da editora NPE junto com ela e membro da Academia de Letras do Brasil. Nós já fizemos algumas lives no ano passado aqui no Instagram e estamos retomando hoje, né, com esse dia muito especial, hoje, 25 de julho, Dia Nacional do Escritor, com uma além de a gente vir aqui falar um pouquinho da editora NPE, de falar um pouco quem é a Gisele, quem é o Jefferson, nós também temos ao final dessa live um convite muito especial para vocês. Quem ficar aí com a gente até o final vai ter o prestígio de nos acompanhar e ter essa oferta especial, né, Gisele? Isso mesmo. E, Jeff, antes da gente continuar, eu quero te fazer uma pergunta pro meu celular. Ele está clareando e escurecendo. Ó, agora para mim ele clareou. A minha Não, imagem, ela tá tudo legal? Tá conseguindo me ouvir bem? estou te conseguindo te ouvir bem e estou conseguindo ver você bem também, tá? Não te preocupa com a tela, que na gravação tá tudo certinho, tá bom? Não, beleza, tranquilo, então. Então, assim, né? Queria trazer, então, um pouquinho da tua experiência. Vamos começar falando da tua experiência enquanto escritor, porque, afinal de contas, foi assim que nasceu a editora NPE, né? Então, assim, eu queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal, assim, de onde surgiu essa vontade de escrever, já que hoje é dia do escritor. Então, há muito tempo, né? Eu sempre conversava com meu pai, né? Meu pai que é aposentado desde 2012, ele sempre dizia para ele, pai, pô, agora que o pai tá, né, com um tempo de poder
escrever um livro, quem sabe o pai não escreva um livro da família, conta um pouco a história da família, né? A família Samagaia, que tem uma história bastante bonita. Começou em Porto Belo, Santa Catarina, e toda vez que eu falava, ele ficava eu ficava quieto, não falava nada, até que um dia ali, em outubro de 2021, ele me falou bem assim, olha, Jefferson, eu acho que quem deve escrever esse livro é você. Você está transferindo uma responsabilidade para que ela é tua. Você tem que escrever esse livro, né? Eu já falei em outras lives aqui sobre a questão do meu primeiro livro que não deu certo. A gente pode tocar nesse assunto ao longo dessa live também. Mas naquele momento, quando ele me disse isso, eu falei, é verdade. Eu acho que está na hora de eu colocar esse projeto, o projeto do livro no papel, né? E só que de uma maneira bem diferente do que foi o primeiro livro que não deu certo, na realidade, né? E a gente conseguiu, em outubro de 2016, em novembro, eu participei de uma mentoria, e dentro dessa mentoria, a gente foi desafiado a escrever um livro em 21 dias. E ali eu vi o poder do movimento, ali eu pude ter as primeiras percepções de como escrever um livro, né? A gente escreveu, a Gisele me ajudou a fazer a parte de revisão textual, a gente diagramou, fez a design de capa, tudo certinho, em 21 dias. E o primeiro livro ele nasceu dessa maneira, né? Aí, no final do primeiro livro, eu estava nesse grupo de mentoria, falei, olha, lancei meu livro, né? Um pouquinho antes, né? No dia que eu decidi escrever o livro, eu coloquei no grupo de mentoria que eu ia escrever um livro em 21 dias e que ele tinha já nome, né? Eu coloquei a capa do livro, daqui a pouquinho eu apresento ele para vocês. E depois desses 21 dias eu fui lá e falei, olha, o livro está pronto e ele está publicado, né? Vai ser publicado na semana que vem dentro de uma plataforma, né, na qual a gente comenta dentro do lançamento que a gente vai estar falando hoje. E aí as pessoas falaram assim, nossa, eu queria ter a coragem que você tem de escrever um livro. Pô, eu queria tanto escrever um livro. E dali a gente criou o primeiro livro coletivo, Capítulos de Riqueza. E aí vai papo para mais 15 minutos de conversa aqui, mas da onde nasceu o desejo de despertar, que é a conversa, a pergunta inicial que a gente fez para mim, foi justamente desse papo que eu tive com meu pai, que eu sempre dizia para ele escrever um livro, e ele dizia que eu estava transferindo uma responsabilidade que era minha. E ali eu entendi que muitos dos nossos projetos a gente acaba tendo boas ideias e acaba transferindo a responsabilidade para os outros por não ter a coragem de colocar os nossos projetos no papel ou por medo do que as outras pessoas vão achar. O livro nasceu, o nome dele é Do CLT ao MKT, Uma Jornada para uma Vida Plena Mais Próspera. Esse livro aqui, o primeiro livro da editora, nasceu. E de lá para cá muita coisa aconteceu, né, gente? Muita coisa mudou, né? Então, assim, o que a gente vê muito são as pessoas trazendo para a gente esse desejo de contar suas histórias, e aí vem de encontro para uma pergunta que daí eu vou explanar um pouquinho assim, e daí vou jogar essa pergunta para o Jefferson, porque afinal de contas ele é ele é o nosso mentor principal de escritores aqui dentro da editora, né? A gente escuta muitas pessoas falando assim, mas será que alguém se interessaria pela minha história? Então, aproveitando esse teu primeiro livro que tu estavas falando, do CLT ao MKT e tudo mais, assim, eu queria te perguntar qual é o principal medo de um escritor, de uma pessoa que tem vontade de escrever uma boa história? Afinal de contas, a gente que começou com o lema da editora com boas histórias merecem ser contadas, né? Toda história merece ser contada, boas histórias. Daí a gente mudou agora mudou depois para boas histórias merecem ser contadas. Mas no final das contas, tem uma frase que a gente escuta de todo escritor, e é um dos principais medos de um escritor. Então, hoje, que é dia do escritor, qual é o medo que as pessoas têm que deixar de lado para poderem se tornarem escritores das suas próprias histórias? Por muito tempo eu tive esse medo, né? Por muito tempo eu estava lá e estive nessa seara que muitas pessoas estão hoje, que é o seguinte: a minha história ela vai ser lida por outras pessoas. O que as pessoas vão achar
da minha história? Né? Será que essa minha história ela vai ser transformada, vai transformar e vai ajudar outras pessoas? Eu acho que o principal medo das pessoas, de quem começa a querer, decide escrever a minha história vai ajudar, vai ser lida por outras pessoas e o que as outras pessoas vão achar da minha história. E foi nesse momento que eu entendi que a partir do momento que você começa a se importar com o que os outros vão achar, você acaba deixando não somente o sonho de escrever um livro, mas tantos outros projetos. Você tem que fazer o que queima no seu coração, se está decidido, se você entende que aquilo lá vai ser um propósito de vida, você tem que colocar ele no papel efetivamente. Tirar as crenças limitantes da tua mentalidade, da tua mente, do teu coração e seguir o seu coração. Então, o principal medo das pessoas nesses 18 livros coletivos que a gente já trabalha na editora ao longo desses últimos quase 2 anos e meio, mais ou menos, é: será que a minha história vai ser lida por outras pessoas? Será que essa história interessa? Será que essa história importa, né? E aí, nessa história de até trazendo as questões dos livros coletivos, que é uma coisa bem legal, eu tenho a experiência de ter sido marcada uma vez de um dos livros coletivos que eu participei também, que eu consegui, que eu também fiz parte, de ter a pessoa vendeu para sua amiga, ou presenteou, não lembro agora, para sua amiga o livro, porque ela também fazia parte do livro, estava lá no capítulo, e essa amiga dessa pessoa, ela bateu a foto do capítulo que eu escrevi, dizendo assim, nossa, quando eu li eu me identifiquei muito com o que está escrito aqui. Então é uma coisa que a gente sempre explica para todos os escritores, quando eles vêm com essa dúvida, assim, será que a minha história vai interessar para alguém? Não é nem se a história vai ser lida, mas será que a minha história vai ser interessante para alguém? É que toda história que traz uma transformação, toda história que traz que bota uma pulga atrás da orelha de alguém, toda história que faz a pessoa parar e refletir, nem que seja um pouquinho sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo no seu dia a dia, isso já é um impacto e já gera uma transformação na vida do leitor. A gente está acompanhando agora com muito carinho um dos nossos escritores que está lançando um livro de romance. Um romance ficcional muito bacana que chama Julie Home, o escritor é o Carlinhos Gomes. E eu tenho acompanhado nas redes sociais dele os feedbacks de pessoas que estão lendo os livros dele, estão postando e marcando ele, de como está sendo interessante e instigadora eles acompanharem e lerem aquela história. Então, as histórias, sim, impactam vidas, elas mudam a trajetória das pessoas. É muito interessante, assim, e é muito prazeroso a gente ver essa situação. Mas tem outra coisa que também assusta os escritores, Jeff, que eu queria que tu contasse pra gente, assim, que é um outro medo, mas é então de quem já começou, já decidiu. Não, eu quero escrever minha história. Eu vou escrever, eu vou colocar isso no papel e daí ela se depara com o quê? O temor da página em branco, né? Quantos escritores que a gente já conversou, quantas pessoas que a gente já mentorou, de que assim, eu estou decidido a contar a minha história, eu sei que eu vou contar essa história, já sei que ela vai transformar vidas, e na hora de colocar o projeto no papel, se depara com a página em branco, com a folha em branco, no computador, com aquela página de Word em branco, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu começo a escrever? Então, as pessoas elas passam pelo temor da página em branco, e isso é normal, porque muitas pessoas começam motivadas para escrever os seus livros, e a motivação a gente sabe que ela começa assim, e de repente ela vai caindo com o passar dos tempos. E é justamente nessa live que nós vamos falar um pouco mais de como você vai fazer um planejamento de livros para que esse livro ele não se perca, né, sua motivação não se perca com o tempo e que você esteja ativado durante todo o processo de escrita de livro, né, Gisele? Isso mesmo. Dá uma boa noite para a Neuziane. Seja bem-vinda à live, né? Seja bem-vinda. Bote as suas dúvidas, não se acanhe de colocar perguntas. Pode perguntar se vocês precisarem, que a gente vai respondendo vocês, né? Com E aí, então, certeza.
E aí eu venho uma situação assim, que é uma outra coisa que a gente escuta muito assim. Ah, eu quero escrever, mas eu não tenho faculdade, mestrado, e eu não tenho uma formação de letras para poder ser um escritor. Aí vem a pergunta para o mentor, né? Mentor Jefferson, Jefferson, né? A Gisele, uma das sócias da editora, perguntando para o nosso mentor, que também é um dos nossos, que também é um sócio. Jefferson, o que que a gente precisa, o que que a pessoa precisa para escrever? O que que ela tem que ter para escrever? Primeiramente, né, quando você fala, né, a gente tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu imaginava que escrever era só para quem tivesse doutorado, quem fosse professor da universidade, ou que tivesse uma escolaridade maior, né? E a gente, ao longo desses quase 3 anos de editora, a gente tem visto, assim, tivemos escritores com 7 anos agora, a nossa filha com 7 anos lançou o livro dela no final do ano passado, e teve escritores com 87, 88 anos de idade que escreveram um capítulo de um livro, né? Mas eu acho que principalmente, o principal motivo que todo escritor deve ter é ter uma história para contar e realmente se dedicar, ter disciplina para colocar o projeto Jeff, você dele. travou. Vê se melhorou agora. Jefferson deu uma travada. Jeff, tu deu uma Oi, travada e agora voltei, tu voltou. voltei. Voltou. Então, assim, a Amanda tá falando aqui que ela está lá do Canadá vendo a gente. Seja muito bem-vinda, Amanda. Boa noite aí para você. Mas eu acredito que. Não, a Amanda É indicou a Neus, editora. Neuziane, desculpa. é que Neuziane, desculpa, estão Amanda. falando da banda. Mas pode continuar, Ah, então. tá, legal. Então, que a gente tem Então, escritores até 86 anos, e aí? mas eu acredito que o principal motivo que todo escritor deve ter é disciplina para criar um hábito de escrever e ler muito, né? Eu acho que quando você começa a ler, você desperta a criatividade. E quando você é uma pessoa criativa, você tem mais facilidade para escrever um livro, no caso, né? É óbvio que quando você vai falar da tua história, é muito mais fácil, porque você vai relembrar fatos e vai fazer com que o processo de escrita fica muito mais fluido e muito mais tranquilo de fazer. Só que quando você tem a história aqui guardada na sua cabeça, você precisa de planejamento. Então, se você vai escrever um livro técnico, muita leitura, muita pesquisa, muita dedicação. Se você já tem a tua história e decide que vai contar a tua história, é ter disciplina e criar o hábito de leitura e de escrever todos os dias. Eu diria até além disso, né? Uma das coisas que o escritor tem que ter vontade é de deixar legado através das suas palavras, né? É deixar, seja os contos, a história para professores, né? Os professores que contam as suas histórias para ensinar alguma coisa para o seu aluno, deixar isso por escrito registrado. A gente lida muito com histórias de vida. Então, assim, a pessoa deixando a sua história de vida, deixando a sua história contada para as suas futuras gerações. Eu gosto muito de falar uma coisa que é assim: quem você gostaria que contasse a sua história? É você mesmo que viveu aquelas experiências ou você quer que a sua história seja contada pelo olhar de uma terceira pessoa? Então, o escritor, eu acho que a pessoa, para começar a escrever, ela tem que ter a vontade de. O principal é a vontade de deixar um legado, seja contando as suas histórias através da ficção, deixando alguma mensagem, alguma lição de vida, ou contando até mesmo a sua própria história, né? Deixa eu só ver aqui o que é. Ó, o comunicador das comunidades. Então, parabéns aos escritores. Não provoque um escritor ao virar a página, você pode ter surpresas. O seu fim ou o começo, é bem por aí mesmo, né? E o Adir falando muito bem que é a questão do storytelling, né? Quem você quer que conte a sua história, né? É isso aí. Eu sempre digo, né? E eu provoco as pessoas que vêm até nós sobre essa questão do legado, né? Você só tem legado através da escrita quando você deixa o livro escrito, né? Mas eu digo que o do legado ele tem muito a ver com o que você vai deixar para as outras pessoas, né? E o que é deixar para as outras pessoas? Aí eu faço aquela provocação
né, do seguinte: imagine você daqui 60, 70, 80 anos, quando não estiver mais aqui, e o seu bisneto, trineto, tataraneto abrir uma gaveta, e ao abrir essa gaveta, ele se depara com um livro que foi escrito pelo trisavô, pelo tataravô, pelo avô dele. E nesse momento, quando ele abre a página, ele vai ver quem está falando, quem está contando a história é o bisavô, o avô, o tataravô, porque através da escrita que você deixa num livro, é você contando a sua história e não a tua história sendo contada pelas outras pessoas. Como muito bem colocou aqui a Gisele, né, ela também provoca muito, no bom sentido, as pessoas o seguinte: quem você quer que conte a sua história? As outras pessoas ou você? Isso é deixar legado em alguém. É você deixar a sua história, deixar o seu conteúdo presente, e é você falando quando você não estiver mais nesse plano. Isso para mim é deixar legado. E aí a gente vem de encontro com uma situação que tu falou ali, que o teu livro do CLT MKT, tu se comprometeu, tu escreveu e tu deixou ele pronto para ser publicado, nem que fosse numa plataforma digital, numa plataforma de publicação como o Eclético, como é que chama o negócio da Clube Casa dos do Autores? Escritor? Não, é Clube dos Clube dos Autores, Autores. alguma coisa assim, que é o pessoal que faz a impressão sob demanda, né? Em Uhum. 20 dias. E isto é possível de verdade mesmo? Pois Escrever em então, 20 dias? é possível desde que você crie uma rotina e faça um bom planejamento para que isso aconteça. E, acima de tudo, você esteja comprometido com o seu propósito. Quando você junta essas três pilares, você criar um hábito, criar uma rotina, estar comprometido com a escrita do seu livro, sim, é possível. Claro que existe um passo a passo que você precisa se comprometer e fazer isso acontecer todos os dias. E quando a gente fala 21 dias, né, eu escrevi o meu livro em 21 dias seguidos. Não teve domingo, não teve feriado, não teve viagem que impediu eu de escrever o capítulo, né? Inclusive, no meio do livro do CLT ao MKT, um dos últimos capítulos ali que eu escrevi, a Gisele voltou dirigindo de São Paulo e eu vim escrevendo ele no celular, no WhatsApp, o texto desse capítulo. Depois, quando eu cheguei em casa, quando nós chegamos em Blumenau, eu revisei o texto no Word e a gente compilou ele para ficar um capítulo certinho. Então não tem desculpa. Se você quiser, se você está decidido, se você está comprometido com o seu propósito, é possível sim escrever um livro em 21 dias. É como que o Adir está falando, né? O Adir está trazendo aqui para gente. O Adir é um dos nossos escritores, né? Ele já escreveu um livro com a gente, então que é muito bom para o escritor ouvir que alguém comprou o seu livro e vem relatar que já leu 2 vezes, né? 2, 3, que faz anotações, tira lições de vida e tudo mais. É muito bom, é muito prazeroso a gente conseguir ter esse acompanhamento do escritor. E essa é uma das coisas que a gente pega forte aqui dentro da editora, que é o fortalecimento do papel do escritor. A gente não foca tanto no livro em si. Quando a gente vai conversar com o escritor, quando a gente vai trazer um lançamento, um pré-lançamento, a gente, óbvio, que fala sobre os livros que estão sendo feitos, mas a gente pega principalmente no papel, na pessoa do escritor. A gente fortalece a identidade da pessoa do escritor, para que as pessoas conheçam quem é a pessoa por trás daquela história. Porque quando o escritor ele aparece, quando a gente conhece quem é o escritor, a gente busca todas as obras que ele já fez. A gente está sempre esperando a próxima coisa que ele vai lançar, a próxima história que ele vai contar. Se são histórias da vida dele, a gente está esperando qual é o próximo trechinho da vida dele que a gente vai poder conhecer. Ou então, se é um escritor que agora a gente está tendo uma série de escritores de livros infantis, qual é a próxima história que ele vai lançar para eu poder contar e encantar os meus filhos e ensinar alguma lição ou alguma coisa, né? Então, aí a gente vem de encontro com uma fala que a Ana Maria Machado trouxe bem importante no ano passado, que eu achei muito interessante assim, que é uma coisa que a gente todos os nossos escritores. Então a gente pega e ela falou assim que ela já tem quase 80, acho que ela já tem 80 anos, né, Jeff?
Sim, já passa dos 80. Isso. Então, assim, e ela é uma escritora principalmente de histórias infantis, mas ela também escreve livros para infanto-juvenil e adulto. E ela fala assim: eu escrevo todos os dias. Não quero dizer que eu aproveite tudo que eu escrevo, mas eu tenho o hábito de escrever todos os dias. Eu reservo o tempo do meu dia e eu escrevo. O que a minha mente botar, mandar escrever, eu coloco no papel, né? Então, deixa eu ver aqui É, qual e, que é, mais. e é muito legal porque ela já falou, 95% das coisas que eu escrevo eu não aproveito. Mas 5% das coisas que eu escrevi ou escrevo todos os dias me tornaram a escritora que eu sou hoje. Então, assim, não tem desculpa, né? Escrever, se você quer ser um escritor, se você quer ter livros publicados e quer ser reconhecido pela sociedade literária, pelos seus leitores, você precisa escrever todos os dias. Por que escrever todos os dias, né, Gisele? Ah, mas por que que a Ana Maria Machado escreve todos os dias? Porque todo dia que ela escreve, ela vai aprendendo uma coisa nova. Ela vai criando o hábito e vai treinando o cérebro dela para quê? Para que, quando surgir aquele texto ideal, aquela história ideal, ela lance o livro dela. Então, é muito bacana falar para quem vai começar que seja uma frase, que seja um parágrafo, que seja um texto, uma mensagem que você vai escrever, né, numa rede social. Você vai lá ter a tua rede social no Instagram e coloca lá uma mensagem todos os dias no teu perfil. Isso vai te estimulando e vai criando, vai te despertando a criatividade. Quando você vê, você se tornou escritor sem querer, pelo hábito de escrever todos os dias, né? A Neuziane que também falou que ela escreveu um livro sobre a superação, né? O pessoal pode ler ali no comentário dela. Não vou falar para que o Instagram não bloqueie a gente, não derrube a gente. E ela já está escrevendo outro, e ela também tem o hábito de escrever todos os dias um pouco. Então, é verdade, ela escreveu em poucos dias o primeiro livro, né? E é isso que a gente vai trazer para vocês hoje, que a gente é um método que a gente usa com os nossos escritores aqui dentro da editora, com os escritores que nos procuram, querendo contar a sua história. Então, a gente está trazendo para vocês a novidade que a gente está lançando o nosso método, né? Eu vou pedir para o Jeff contar um pouquinho, né, como é que funciona esse método que pode facilitar a vida para que o escritor escreva a sua história em 21 dias, mas não é obrigatório ser em 21 dias, mas facilita muito para que o escritor possa escrever em 21 dias, né, Jeff? E o que, que é, então, o que está aparecendo ali atrás de você? Hoje nós estamos aqui com comemoração ao Dia do Nacional do Escritor. Nós temos aqui o livro digital. Estamos lançando hoje o livro digital Seja Escritor da Sua Própria História, né? Como muito bem colocado no início dessa live, a Gisele falou que nós temos alguns slogans na editora, né? Um dos slogans era: toda história merece ser contada, inclusive a sua, né? E por que não você se tornar o escritor da sua história, né? Como é que a gente faz esse trabalho todo? Qual é o método? Qual é a grande sacada disso tudo, né? Tudo começa quando você assume um compromisso público, e esse compromisso público pode ser através de uma rede social ou pode ser através de uma pessoa que vai te ajudar durante o processo de escrita, né? Eu gosto de falar sempre que existem pessoas âncoras e pessoas foguete na tua vida, né? As pessoas âncoras são aquelas que, quando você joga uma ideia de um projeto, elas vão dizer assim: nossa, não, mas por que tu vai fazer isso? É tão legal você aproveitar as tuas horas de lazer com assistindo uma série de Netflix ou passear no shopping, enfim. Então, a pessoa âncora, ela não quer te levar, não quer que você faça, mude de nível. E por quê? Porque muitas vezes ela não tem a mesma coragem que você está tendo de colocar esse projeto no papel, né? E as pessoas foguetes são aquelas que você coloca, que são na tua vida, e quando você joga uma ideia, ela já diz assim: quando tu começa, se tu precisar de uma ajuda, seja sábado, domingo, de madrugada, eu tô ali para te ajudar. Se você quiser, eu vou ler o teu livro, eu vou te ajudar a dar ideias para te escrever esse livro. Então, tenha essa pessoa, mais pessoas como essas ao seu lado. Então, um compromisso público ele pode acontecer nesse formato. Como eu fiz lá no meu primeiro livro, num grupo de WhatsApp, na rede social,
ou tenha uma Gisele na tua vida onde ela vai te cobrar todos os dias quando você estiver desmotivado para escrever, né? Depois que você assumir um compromisso público, uma coisa que é muito importante, data de entrega. Quando é que eu vou entregar esse livro? E essa data ela não pode ser assim, eu vou entregar esse livro no final do ano, eu vou entregar esse livro daqui 6 meses. Porque no final do ano pode ser final do ano de 2045, ou daqui 6 meses pode ser daqui 3 meses, quando eu vou falar de novo, daqui 6 meses eu lanço. Essa data ela tem que ter dia, mês e ano. Então você tem que assumir esse compromisso público com uma data de entrega. Eu vou escrever o meu primeiro livro, vou escrever o meu livro, e eu vou querer entregar ele no dia 15 de novembro de 2024. Depois que você assumiu esse compromisso público, teve definiu a data de entrega do teu livro, nós vamos começar a fazer a preparação da escrita do livro. E aí a preparação da escrita do livro ela vem com algumas coisas que estão nesse livro digital, Seja Escritor da Sua História. A primeira questão é você definir um local de trabalho, definir uma rotina. Isso você vai entender do jogo para que isso aconteça, né? Mas o mais importante e que vale muito a pena você entender é que você precisa fazer a sumarização do seu livro. O que é a sumarização do seu livro? Nada mais, nada menos do que você definir os capítulos do seu livro. Mas, Jefferson, como é que eu vou escrever o meu livro começando pela definição dos capítulos? Você precisa iniciar o seu livro, a escrita do seu livro, sabendo sobre o que você quer falar. O tema principal. Eu vou falar sobre a minha superação de vida, ou eu vou falar da minha transição de carreira, como foi esse livro aqui. E depois que eu definir sobre o tema principal, eu posso já ter um título provisório, ou de repente esse tipo de título provisório ele acaba sendo o título definido com algumas lapidações lá no final. Definir o título, o tema principal do meu livro, o que eu preciso entender? Que eu preciso ter uma sumarização, um roteiro onde eu vou escrever o meu livro. Sobre o que eu quero escrever. Aí, nesse dia, quando eu defini o capítulo do meu livro, coloquei lá na coisa, naquela noite, como eu assumi um compromisso com aquele grupo de pessoas e tinha colocado uma data, o dia era 16 de novembro de 2021 e eu tinha colocado como entrega desse livro dia 7 de dezembro de 2021. Aí quando eu coloquei isso e coloquei a capa do livro, que era essa daqui, naquele grupo eu falei assim, caramba, agora eu tenho data e eu assumi um compromisso público. Se eu chegar no dia 7 de dezembro e não entregar, talvez algumas pessoas lembrem e vão dizer assim, cadê o teu livro, cara? Entendesse? E claro, as pessoas, alguns dias depois, elas esqueceriam e tudo ia correr bem, tranquilamente. Só que como você assumiu um compromisso contigo mesmo e como você é comprometido com o seu propósito de vida, você vai ficar com aquilo na cabeça remoendo até você colocar no papel. Mas, defini o tema principal. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e disse assim, eu quero falar como tudo começou, né? E daí assim, eu queria falar do momento que eu decidi empreender, dos desafios, das tentativas, das frustrações para empreender. Depois eu fui lá e coloquei algo que eu gostaria muito de compartilhar, que foi o apoio da família. Aí quando eu falo do apoio da família, eu falo da Gisele, dos meus filhos, né? Depois eu fui lá e falei a virada de página, como eu me planejei para fazer a escrita do livro. Depois eu falei do momento que eu me preparei para largar o CLT, né? E aqui o que eu quero deixar muito claro, a gente deixa muito frisado quando a gente fala tanto em lives de escrita de livros quanto em lives de empreendedorismo. Empreender é um processo que precisa ser respeitado. E o primeiro processo a primeira etapa desse processo é você ter um bom planejamento. Nós não decidimos, eu e Gisele, empreender. Eu não decidi empreender da noite para o dia. Nós passamos 4 anos nos planejando, decidindo o que eu ia empreender, estudando sobre o que eu ia empreender, fazendo um bom planejamento financeiro e buscando mentores, buscando conexões através de pessoas.
Então, dentro desse projeto de escrita de livro, eu defini sobre o que eu queria falar e eu encerrei o livro, né, falando das ferramentas que me propiciaram foco e produtividade ao longo desse tempo, qual é o grande legado que eu gostaria de entregar, e no final uma, eu deixo uma mensagem para as pessoas que eu gostariam de, o que estavam esperando para começar a empreender. Então, o que eu fiz? Eu defini as ideias centrais, coloquei lá que eu queria falar sobre como tudo começou, o apoio da família, o planejamento, as ferramentas, as conexões, mentores, a questão do legado e sobre a questão de uma provocação para quem decidir empreender. Legal. Fiz os tópicos centrais de cada livro, de cada capítulo que eu gostaria de ter nesse livro, né? Lembre-se, ideias centrais que poderiam se transformar em capítulos. Aí, quando eu terminei isso, eu disse para ele, pronto, Gisele, hoje eu estou tranquilo, 10h20 da noite, vamos deitar, porque agora eu já tenho 12 capítulos. 12 capítulos, né? Na realidade eram 15, depois na revisão a Gisele a gente conseguiu transformar ele em 12 capítulos. Mas tem esses capítulos e agora, amanhã de manhã eu vou acordar cedinho e vou começar a escrever. Aí eu deitei na cama e falei assim, caramba, a gente falou agora há pouco, né, Gisele? O temor da página em branco. Amanhã eu vou levantar e eu vou escrever sobre o quê? E eu fiquei inquieto na cama durante 15 minutos e eu aprendi uma coisa, gente. Quando você tem um problema que te impede de dormir, levanta, vai lá e resolve e depois tu dorme. Porque senão tu vai ficar a noite toda pensando, tu não dorme e não resolve o problema. Eu disse assim, Gisele, eu preciso levantar porque eu tive uma ideia muito legal agora. Dentro de cada capítulo eu vou falar sobre as ideias principais do que eu gostaria de falar. Sobre o planejamento financeiro, o que eu gostaria de falar? Aí eu fui lá e coloquei, eu queria falar que eu estudei, fiz um curso com fulano, com ciclano, a gente fez uma reserva de emergência, a gente fez investimentos. Lá dentro do apoio da família, eu quero falar das conversas que eu tive com a Gisele, dos momentos das conversas que a gente teve com o João Pedro e com a Amanda, e assim eu fui colocando capítulo a capítulo. Eu sei que eu devo ter levado ali uma hora e pouco para fazer, 10h20 da noite, comecei a escrever isso aí 20 para as 11, e era 20 para meia-noite eu tinha definido os 15 capítulos com as ideias centrais. E aqui eu entendi por que é possível escrever um livro em 21 dias? Porque eu já tinha o tema principal, tinha os capítulos e tinha definido 3 a 4 ideias em cada capítulo. Aí o que aconteceu? Caramba, agora eu vou deitar porque amanhã de manhã eu já sei como é que eu vou escrever. Eu já sei como eu vou começar a escrever, porque eu já tenho as ideias centrais. E daí ficou tudo muito mais simples de escrever. Por quê? Porque eu já tinha todo o roteiro do livro pronto, né? E só faltava, na realidade, como o prazo era apertado, definir os prazos de cada capítulo. Aí, essa é uma história que a gente vai contar na sequência, mas eu vou deixar a Gisele falar um pouquinho, porque senão só eu vou tomar conta aqui das coisas. Mas, resumindo a história toda, tem um tema central, tem os capítulos, e dentro de cada capítulo, 3 a 4 ideias centrais para que você livre-se do temor da página em branco. E aí, então, aproveitando essa deixa, né? Então, é isso que é isso que a gente vem trazendo dentro, todo esse método e toda essa metodologia que a gente vem trazendo dentro desse livro digital, Seja Escritor da Sua Própria História, né? Hoje, a gente tem ele já disponível tanto para o Kindle quanto dentro da própria Hotmart, então a gente consegue disponibilizar isso para vocês. E o que é importante? É a metodologia que a gente usa com as pessoas que nos procuram e que são os nossos mentorados, né? A Bruna está aqui falando, né? Meus mentores queridos da terapia da escrita. A Bruna sabe muito bem como a gente senta e pega na mão do escritor. A gente também tem esse processo de poder pegar na mão, mas tem algumas pessoas que a gente sabe que tem um pouco mais de facilidade e que conseguem, por exemplo, pegar um manual como esse e conseguem escrever e finalizar o seu próprio livro, né? Então, por isso que a gente decidiu colocar isso e disponibilizar isso para que as pessoas pudessem ter acesso também, né? E aí, então, assim, mas mesmo assim,
quem usa esse material, quem tem acesso a esse material e começa a escrever, se essa pessoa se sentir trancada, se sentir parada, ela tem a total liberdade de vir procurar a gente também, porque a gente trabalha com a parte da mentoria escrita. A gente trabalha também com a parte da edição de texto, que é quando a pessoa. Eu sempre falo assim: tem uma coisa que quando vocês estão escrevendo, quando o escritor escreve, dentro da cabeça dele tudo é muito claro. É claro como água, porque assim, ele tem todo o enredo, ele sabe de onde a história veio, para onde a história vai, porque ele sabe por que ele escreveu aquilo. Mas aí, às vezes, quando o leitor pega para ler, né, quando chega na mão do seu leitor, a história não é tão clara quanto dentro da cabeça do escritor. Então a gente faz toda essa. A gente tem também todo esse acompanhamento, né? Dentro do livro, a gente explica, dentro desse material, a gente consegue explicar muito bem para o escritor, para a pessoa que tem a vontade de escrever e contar a sua história, como ela pode fazer isso, quem ela pode procurar para poder ajudar ela nessa hora de ser o que a gente chama do leitor beta, né? Depois de fazer tudo isso que o Jefferson falou, escreveu a primeira versão do seu livro, então procurar essa pessoa que é uma pessoa geralmente a gente recomenda que seja uma pessoa da sua confiança e que traz opiniões sinceras, não simpáticas, mas sinceras, e que vai ler e vai dizer assim, ó, eu consegui entender ou eu não consegui entender a sua história, o seu livro e a mensagem que você está passando, né? E daí também toda a questão ali de umas questões de como é que você pode começar a fazer, produzir essa finalização, o que você tem que pensar quando você vai pensar em uma capa para esse livro. Se eu não me engano, tem também ali algumas coisas dessas questões das plataformas de autopublicação, né? Porque nem sempre você tem que, por mais que a gente seja uma editora e a gente vai jogar um pouquinho contra a gente mesmo, mas existem as plataformas de autopublicação onde você pode disponibilizar os seus livros para que você possa alcançar os seus leitores e depois pode procurar a gente para poder fazer a versão impressa e fazer um lançamento, fazer alguma coisa desse tipo, assim, com o seu livro, daí ele físico, com sua mão, impresso, numa quantidade um pouco maior e que fique num preço também um pouco mais acessível do que essas plataformas, né, Jeff? O mais importante aqui vale citar do livro digital Seja Escritor da Sua Própria História, é que ele é o guia, um guia prático com passo a passo que vai te orientar a como escrever, publicar e divulgar o seu livro, né? Então, esse livro digital Seja Escritor da Sua Própria História, ele traz tudo o que a gente aprendeu nos últimos 3 anos, quase 3 anos de editora, né? Desde o dia 16 de novembro de 2021 até o dia 25 de setembro de 2024, onde a gente passou por muita jornada, por muitos desafios, por muitos aprendizados. Isso aqui é um compilado e um guia que vai te orientar, né? Tudo que a gente aprendeu ao longo desses quase 3 anos enquanto na editora, a gente está entregando para que você possa fazer a leitura desse livro e, como muito bem colocado pela Gisele, coisas que, se você for autodidata, você vai conseguir escrever o seu livro e, principalmente, o caminho das pedras depois que você escreveu a primeira versão do seu livro. Porque escrever o primeiro livro, né, ao escrever a primeira versão do livro, ela é tranquila. Depois, como é que faz isso? Que registros que eu preciso? Aonde eu publico o meu livro? Como é que eu faço um lançamento de livro? Como é que eu publico? Escolho uma editora tradicional ou uma plataforma sob demanda? Então, esse passo a passo, a gente entrega dentro desse livro digital, que nada mais, nada menos é que um guia com o passo a passo que vai te orientar a escrever, publicar, divulgar o seu livro, seja no digital, seja no físico. Então, a Neuziane está já perguntando, né? Onde está o link? Além do link, o link, a Neuziane, é só mandar um direct para a gente que a gente te passa o link para você poder acessar a página. Mas hoje é dia do escritor. Estamos lançando um livro digital para facilitar a vida do escritor. E o que mais um escritor pode ganhar no dia de hoje, Jeff? Então, para os 10 primeiros que adquirirem o livro digital Seja Escritor da Sua Própria História, nós temos
dois brindes, né? Os primeiros 5 pessoas que adquirirem o livro digital, eles vão ganhar uma consultoria comigo, com a Gisele, uma consultoria de até 1 hora, onde a gente vai pegar na sua mão e vai fazer o que a gente fez com Bruna, com a Dir, com tantos outros escritores que já escreveram seus livros, né? Nós vamos passar durante 1 hora numa reunião online, explicando, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a escrever, publicar e divulgar o livro. Então, os 5 primeiros que adquirirem um livro vão ganhar essa consultoria gratuita comigo e com a Gisele. E agora os outros 5, que a gente falou em 10, né? Os 10 primeiros que adquirirem um livro digital com a gente, eles vão ganhar 10% de desconto nos serviços editoriais da nossa editora. Seja para fazer a diagramação, seja para fazer os serviços editoriais, seja a impressão de um livro físico, certo, Gisele? Isso aí. Então a gente vai, os 5 primeiros eles vão conseguir. Então, uma mais 10% de desconto para se eles precisarem do nosso serviço, seja. Aí a gente vai conversando bem certinho com vocês, a gente vai entrar em contato com vocês. Ou então, como o Jeff bem falou, então os outros 5 ganham então esse desconto que a gente está liberando hoje, porque é o dia do escritor. Então, as 10 primeiras pessoas que adquirirem o livro digital, como é que eu vou conseguir o link? Gente, eu vou pedir perdão para vocês que eu não consegui organizar uma automação para vocês só escreverem uma palavrinha aqui e já receber o link, mas isso aqui, já saindo da live, é só mandar um direct para a gente que a gente já manda o link para vocês. A gente já vai botar isso na mão ali e vai colocar também na bio do Instagram da editora o link para que vocês possam acessar a página, entender um pouquinho melhor sobre o livro e podem adquirir. Tem tanto na versão para o Hotmart, que vai então vai o PDF lá do Hotmart, ou então pode adquirir diretamente pelo Kindle também. A gente colocou já dentro da loja da Amazon e daí você consegue acessar e consegue adquirir ele pelo Kindle também, né, Jeff? Isso mesmo, né? O link da bio a gente não colocou para que vocês não fugissem da live e fossem lá adquirir. Mas A gente vai assim que botar terminar a aqui live, na live, né? já vai estar tanto no link da bio do meu perfil quanto no do perfil da editora NPE para que você possa ir lá e dar uma lida na página de vendas e entender efetivamente o que traz o livro, né? Quais são qual é o passo a passo para te escrever esse livro, o seu primeiro livro, e se tornar escritor da sua própria história, tá bom? E é muito importante, né? Deixar claro que os 10 primeiros vão ganhar 10% em qualquer 10% de desconto em qualquer um dos nossos serviços da editora. E os 5 primeiros vão ganhar daí essa consultoria online gratuita comigo e com a Gisele. E na hora que eu falei, eu acabei esquecendo de falar, né? Que a gente vai agendar previamente com o escritor, com a pessoa, com o escritor, né? O tema o que ela gostaria de falar, para que a gente possa pegar essa 1 hora e entregar tudo o que a gente tiver de conhecimento para que você saia dessa consultoria gratuita com todas as dúvidas e alinhamentos, expectativas resolvidos por você. A Neuziane está falando aqui se é na Amazon Brasil. Isso, está na Amazon Brasil, tá? Amazon.com.br. Mas, em seguida, a gente já vai estar disponibilizando o link do perfil, lá no perfil da editora NPE. O link você vai clicar lá e vai ter o botão de acesso para o Hotmart ou o botão para aquisição na Amazon do Brasil. Ou pode mandar um direct direto ali para a gente, pedir o link que a gente vai passando. E assim, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade que vocês tiverem na jornada de escritores de vocês, manda mensagem para a gente, que a gente tem o maior prazer em ajudar, porque assim, hoje o nosso lema é escreva, publique e inspire. A gente quer que todo escritor seja uma fonte de inspiração para outras pessoas, seja para mudanças, seja para transformar vidas, seja para fazer a diferença na vida dessas pessoas com uma palavra, com uma mensagem de alento, com uma mensagem de transformação, né, Jeff? Isso mesmo, né? Então, só voltando a lembrar, os 10 primeiros que adquirirem o livro digital vão ter esses 2 presentes
em comemoração ao Vai, Dia os Nacional do 10, Escritor. só melhorando aqui, né? Então, só corrigindo. Os 10 primeiros terão os 10% e os 5 primeiros, os dois presentes, que além dos 10%, eles Isso. conseguem também uma hora de consultoria para conseguir tirar dúvidas. Ah, eu tô com dúvidas sobre a escrita do meu livro, eu travei, eu não entendi como é que faz esse negócio aí de botar no cardápio, de botar as ideias do capítulo. Vamos sentar, vamos escutar a tua história e vamos te ajudar, tá? Você pode ficar bem tranquilo que a gente pega na mão mesmo, pessoal. A gente ajuda de verdade, tá? Quem tem dúvida, tá bom? E Jeff, só para vocês entenderem o quanto esse livro, o digital, ele entrega, a gente fala até de questões dos registros, né, que a gente fala que o registro dos ativos, que é o ISBN, a ficha catalográfica e o registro autoral. Então, esse livro digital, ele é um guia com passo a passo de tudo que a gente aprendeu até hoje na editora e que a gente aplica no dia a dia na editora com os nossos escritores e mentorados. não se preocupem que ele não é um absurdo de caro, né? Ele tá 37, isso, né? R$ 37. R$ 37. Pessoal, a gente está se dirigindo para o final da live para que a gente possa ir respondendo as perguntas que vão chegando agora. E eu vou. A gente vai para mostrar uma questão de transparência assim que a gente tiver já os 10 primeiros. Assim que tiver os 10 primeiros pessoas que comprarem, a gente vai deixar nos stories, a gente vai colocar ali nos stories também, porque teve para que as pessoas possam assistir essa live, que ela vai ficar gravada, e vai deixar ali a promoção. Então, aproveitem quem quiser essa hora de consultoria, que ela é ouro, tá? É ouro na vida de Só, vocês, pessoal. só a consultoria, só essa hora da consultoria, ela já paga alguns livros digitais, tá? Porque a gente vai realmente entregar tudo que vocês precisarem e não vamos esconder nada para vocês, tá bom? Podem ficar bem tranquilo. A Bruna tá aqui, a Bruna é prova viva de que a gente ajuda mesmo o pessoal, né, Bruna? Daqui a pouquinho ela já responde pós do delay da live. Mas, pessoal, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Já vou colocar ali, a gente já vai colocar ali agora o link na bio, vai colocar nos stories também, vai colocar o link nos stories para que vocês possam acessar, possam adquirir. E assim que a gente tiver as pessoas que vão fazer parte, que vão fazer essa consulta, que vão ganhar essa consultoria, e os 10 primeiros que comprarem o livro, a gente vai colocar lá nos stories para que a gente possa deixar muito transparente para as pessoas quem são os ganhadores dessa promoção do Dia do Escritor. Tá? Pessoal, agradeço de coração a presença de todos que passaram por aqui, de quem está assistindo essa live gravada também. E quero convidar vocês para que façam parte dessa nossa grande família da editora NPE, que publiquem os seus livros, que busquem a gente, que tirem as dúvidas, se precisar, nós estamos aqui à disposição. Então, só lembrando, a gente tem toda a parte de serviços editoriais, a gente tem diagramação, tem a edição textual, que não é só puramente a revisão ortográfica, a gente ajuda a mensagem a ser entregue de forma muito clara para os leitores de vocês. Tem toda a parte de criação de capa, diagramação. A gente trabalha também com a parte da impressão para que o livro chegue bonitinho, para que vocês possam cheirar o livro quando vocês possam cheirar o livro. Né? A gente tem uma escritora agora que ela está falando que é muito engraçado, que ela entrega os livros, o último livro coletivo que foi escrito, que ela entrega o livro para as pessoas que comprarem, e as pessoas pegam o livro e cheiram antes de ler. Então, são experiências que são prazerosas. E lembrando que a gente sempre está trabalhando para fortalecer a identidade e a autoridade do escritor. A gente não foca somente nos livros, a gente quer que você, escritor, seja conhecido, que as pessoas te acompanhem para conhecer as suas obras. Certo, Jeff? Finalizando, faça a sua mensagem para a gente poder finalizar hoje. Só antes de finalizar, eu leio aqui as últimas mensagens, né? A Bruna aqui da Terapia da Escrita, né? Ela falou, respondeu dizendo com toda certeza, a Bruna que foi uma das escritoras nossa de livros coletivos e hoje ela lançou, através da escrita, ela entendeu que ela resolveu muitos problemas de procrastinação e de produtividade com a escrita de livro, tanto que ela lançou
aí o produto dela que se chama Terapia da Escrita, né? A Bruna, para quem não conhece, ela tem TDAH e ela tá aí voando depois de ter escrito seus livros com a gente, né? A Neuziane tá falando aqui, ó, a minha amiga me falou que vocês fazem mesmo e entregam tudo mesmo e que vocês são maravilhosos. Ela escreveu o livro com vocês. Fiquei curioso. A gente não tá, não, a gente não tá aqui para esconder o jogo, porque se a gente tem como slogan toda a história merece ser contada, inclusive a sua, é porque a gente tem um propósito de vida e quer que vocês se tornem realmente os escritores das suas próprias histórias, porque através da sua história você pode transformar outras vidas. Então, não perca essa oportunidade. Hoje, Dia Nacional do Escritor, né? O livro, os 10 primeiros que adquirirem terão esses bônus especiais, os 5 ganham consultoria mais 10% nos nossos serviços da editora, e os 5, o último, né, do sexto ao 10º, ganham somente os 10%. Mas, independente de consultoria ou não, o livro por si só, o livro digital, ele já vai te ajudar a se tornar escritor da sua própria história. Quero agradecer aqui a todos vocês que estiveram presentes nessa live, a você que vai assistir essa live depois gravada. Isso aqui é um produto nosso, o livro digital. Ele vai ficar disponível para você adquirir a qualquer momento, porque nós efetivamente acreditamos que todo mundo merece contar a sua história, inclusive você. Um grande abraço e seguimos em frente. Tchau, tchau. Quero lembrar só bem rapidão antes de finalizar a live, então. Toda quarta-feira a gente faz lá na Rede Vizinha, conhecida por YouTube, né? Então a gente tem a live toda quarta-feira lá e eu vou lançar amanhã, ou talvez depois aqui, uma enquete perguntando se vocês querem que a gente volte com a live uma vez por semana também aqui no canal. Estou pensando em algumas coisas aqui, algumas novidades para a gente poder trazer aqui para vocês também dentro do Instagram, voltando para cá, talvez. Pode falar, gente. E um detalhe, Gisele, a gente tem o nosso canal de transmissão no WhatsApp, onde a gente entrega conteúdos gratuitos, né? Então, a gente também vai deixar um stories com o link para que você possa entrar lá dentro do nosso canal de transmissão, né, do WhatsApp, onde a gente entrega conteúdos. E fique tranquilo, você vai entrar e não é aqueles grupos de WhatsApp onde tem o bom dia, boa noite, boa tarde, onde todo Não, mundo fala. Somente os é um grupo de mediadores do transmissão. canal somente os mediadores do canal, o grupo de transmissão é que fazem a entrega dos conteúdos para vocês. E por que É isso aí. E por que um grupo de transmissão? Só bem rapidão. Por que a gente montou um grupo de transmissão? Para proteger os contatos de vocês. Porque ninguém, além de mim e do Jefferson, tem acesso aos contatos das pessoas que estão dentro desse grupo de transmissão, tá? Então, os contatos de vocês ficam protegidos lá, vocês não vão correr o risco de receber mensagens aleatórias de pessoas que estão buscando vocês para outras coisas, nem para nada, né? Dá boa noite para o Sidney. Sidney entrou no finalzinho da live, Sidney. Bem no fechamento. Fechou, fechou. O Sidney também é um dos nossos escritores, né? Ele escreveu o livro Perdoe-se. Queria falar aqui do Adir, para não deixar também. O Adir tem um livro muito legal, o nome do livro é O Poder das Palavras, tem uma série de insights e que pode ajudar você. O Sidney tem um livro e ele está fazendo um movimento muito bacana aí para você que tem bloqueios emocionais e crenças emocionais. Quem sabe vocês possam se conectar com eles. A Bruna também tem uma série de livros, tem aí a Terapia da Escrita. Então, aproveite a oportunidade desse networking nessa live aqui e façam esses contatos e criem um networking, gerem negócios entre vocês também, tá bom? Certo, então, pessoal, boa noite a todos e acompanhem os próximos stories que eu vou botar lá, que nós vamos colocar lá, e respondam as enquetes que a gente vai colocar lá para ver se a gente volta para o Instagram ou não, tá bom? Para as lives no Instagram. Pessoal, beijos e não esqueçam, aproveitem a promoção do Dia do Escritor que vai estar lá nos stories também, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.